Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. E agora nós vamos recompor todo o noticiário e as análises a respeito do terrorismo que assusta a capital do Reino Unido. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A terça-feira continua horrorosa aqui em Londres. Um dia muito feio mesmo, com chuva, vento forte e temperaturas mais baixas. Agora há pouco, por volta das 11 da manhã no horário local, estamos a 4 horas à frente em relação a Brasília, os britânicos respeitaram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado de Londres no último sábado. 7 pessoas mortas, dezenas de feridos. As informações indicam que ainda tem muita gente em estado grave internada, mais ou menos 20 pessoas, de acordo com as informações da BBC. A polícia britânica identificou nessa manhã o terceiro terrorista responsável por esse ataque. O nome dele é Youssef Zagba. Ele era um cidadão do Marrocos, mas também com nacionalidade italiana. Então, os 3 responsáveis por esse ataque já estão identificados. Um deles era britânico, tinha passaporte britânico, mas nasceu no Paquistão. O nome dele era Quram Butt, tinha 27 anos. E o terceiro, Rashid Radouani, um marroquino líbio. A polícia britânica disse que é preciso rever o combate ao terrorismo, porque claramente o desafio mudou. Já não há mais aquele mesmo padrão de terrorismo que se encontrou no início do século XXI, principalmente depois dos ataques de 11 de setembro, em que grupos terroristas planejavam ações mirabolantes, tinham um certo nível de sofisticação, não no sentido positivo, é claro, da palavra, mas de organização de seus atentados e de suas células terroristas. Isso acabou. Agora o Estado Islâmico propagando mensagens para jovens insatisfeitos ao redor do Ocidente, e essas mensagens tem conseguido atrair muitos recrutados, né? Muitas pessoas, muitos jovens que atendem essas mensagens do Estado Islâmico. A polícia britânica tem hoje, por exemplo, 3 mil homens, 3 mil pessoas que são suspeitas de práticas jihadistas. Além disso, há uma lista também com outros 20 mil suspeitos que já foram monitorados pela polícia. Então a gente está falando de mais ou menos 25 mil pessoas, quase, que a polícia tem em seu radar por práticas jihadistas ou ameaças terroristas dentro do território só do país aqui do Reino Unido, né? Então, isso mostra que é uma quantidade enorme de pessoas para serem monitoradas, e a polícia vai tentando justificar o fato de que um dos terroristas já tinha, inclusive, participado de um documentário que passou na televisão pública aqui do Reino Unido no ano passado, chamado O Meu Vizinho Jihadista, numa tradução livre. Esse documentário mostrava como os jovens aqui de Londres estavam cada vez mais radicalizados e trazendo esse discurso que no final pode resultar em ataques terroristas em série, como a gente tem visto por aqui nas últimas semanas, Josival. Isso assusta bastante, porque é difícil identificar previamente o que vai acontecer. Mas um que fez no Netflix, né? Um documentário defendendo o terrorismo, quer dizer, tinha que estar em cima do cara, não é possível. Exato, Joseval. Esse terrorista ele já tinha sido monitorado pela polícia, mas o que eles dizem é que não havia nenhuma indicação de que ele cometeria um ataque terrorista. Esse documentário foi até muito polêmico no ano passado, produzido pelo Channel 4, aqui de Londres, aqui da Inglaterra, melhor dizendo, e ele mostrava como os jovens na cidade, aqui na capital britânica, eles têm livre discurso, né? Podem falar nos parques, podem participar de eventos e até com visões muito extremistas. Então era isso que o documentário mostrava, como o seu vizinho pode ser um jihadista, né? E até por causa disso o título. E na época foi muito criticado porque dizia que, estava mostrando a situação atual da cidade, mas também dava mais propaganda ainda para esse tipo de comportamento aqui no Reino Unido. E esse terrorista que participou da ação do último final de semana tem uma participação também no documentário, era conhecido pelas autoridades, e o que a polícia argumenta hoje é o seguinte: ele provavelmente armou isso tudo por serviços como Telegram, pelo WhatsApp, e a gente precisa ter acesso a essas informações que o Facebook e as empresas que controlam esses serviços de troca de mensagens dizem que são mensagens criptografadas e que não podem divulgar esses dados para os serviços de inteligência aqui da Europa. Os jornais aqui publicaram a tradução, jihadista next door, quer dizer, na porta do lado. O título original é isso, The Jihad is Next Door. Ulisses, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Joseval, bom dia a todos, até amanhã.